Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara aprova projeto que autoriza pessoas autistas a portarem o próprio alimento e objetos de uso pessoal em qualquer lugar do município. Secretarias da Fazenda e da Saúde promovem audiências de prestação de contas. Comissão aprova projeto contrário à restrição de horários de circulação de animais em condomínios. A aprovação das contas do município referentes a 2021 pelo Tribunal de Contas do Estado passa pela Comissão de Finanças. É o que você confere a partir de agora. Seis projetos de lei foram aprovados em segunda votação durante a 28ª sessão ordinária e agora seguem para a sanção ou veto do prefeito. Veja os detalhes. Em sessão ordinária, dia 27 de maio, os vereadores limparam a pauta e aprovaram 6 projetos de lei em segunda discussão e votação. Entre os destaques está uma proposta da Prefeitura que prevê isenção de IPTU a quem recebe o benefício da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse projeto ainda recebeu uma emenda em plenário elaborada pelos vereadores Edmilson, do PSOL, Maurício Brinquinho, do PT e Marcelo Seminaldo, também do PT. A emenda aprovada permite que a isenção, uma vez concedida, seja válida por 5 anos. Outro item aprovado foi um projeto do vereador Rafael Acosta, do PSB, que destina 5% do total de moradias populares de programas habitacionais públicos a mulheres que sofreram violência doméstica ou tentativa de feminicídio. Ainda na ordem do dia, um projeto do presidente da Casa, Ticiano, do PSD, recebeu o apoio do plenário. O projeto permite que pessoas do espectro autista possam entrar em qualquer local portando utensílios e objetos de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. Com a aprovação em segundo turno, todos esses itens seguem para a sanção ou veto do prefeito. Já no grande expediente da sessão, foram aprovados 6 requerimentos e 2 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Pessoas autistas poderão ter amparo legal para consumir alimentos e portar objetos de uso pessoal em qualquer lugar do município. A permissão já foi aprovada pelos vereadores e agora depende da sanção do prefeito. Um projeto de lei voltado aos direitos das pessoas autistas foi aprovado em sessão ordinária dia 27 de maio. Elaborado pelo presidente da Casa, Ticiano, do PSD, o item permite que pessoas no espectro autista possam entrar em qualquer local portando utensílios e objetos de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. O projeto foi aprovado em plenário e contou com o apoio do vereador Jorginho Mota, do Agir. Esse projeto eu vejo como um projeto muito importante, principalmente para as crianças que têm seletividade alimentar, né? E para algumas crianças que geralmente transportam alguns objetos íntimos que muitas vezes em alguns lugares são proibido a entrada, né? Então, mas principalmente a questão da alimentação. Queria parabenizar o vereador Ticiano Americano, tem total apoio deste parlamentar, que é o primeiro vereador autista do Brasil e que apoia muito a causa aqui em Guarulhos. E a gente tem esse olhar carismático para tudo isso, principalmente quando a propositura vem de um outro parlamentar, porque é sinal que os parlamentares dessa casa estão abrindo o coração para a inclusão, e isso é muito importante. Então, desde já agradeço o Ticiano, né, que é um irmãozão, e agora é comemorar, porque é um projeto que realmente, se for sancionado pelo prefeito Guti, tomara que seja, vai fazer a diferença na vida de muitas crianças autistas. A Secretaria da Fazenda apresentou resultados fiscais do início deste ano. Em destaque, o aumento de arrecadação de impostos pelo município. Nos 4 primeiros meses deste ano, Guarulhos arrecadou 2 bilhões e 245 milhões de reais. Isso representa um aumento de quase 14% na arrecadação em comparação com o mesmo período de 2023. Esses dados foram apresentados durante a audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda,
que apresentou as metas fiscais do município relativas ao primeiro quadrimestre de 2024. A exposição aconteceu na manhã do dia 28 de maio, no plenário do Legislativo. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, conduziu os trabalhos. O relatório de metas fiscais foi apresentado pelo diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira. O gestor apontou a receita de R$ 623 milhões de ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como destaque do desempenho positivo do início deste ano. O cenário de 2024, comparado com 2023, ele é um cenário de retomada. 2023 foi um ano de arrecadações muito difíceis, principalmente quando a gente fala em ICMS, que é a nossa principal receita. Então sofremos muito no ano passado com arrecadações muito abaixo de ICMS, mas que agora já começam a apresentar alguma evolução, muito maiores do que o ano passado. A gente já vê 20% a mais no primeiro quadrimestre, mas também dentro da expectativa da LOA para esse ano, que é muito bom, que faz com que a gente consiga manter tudo aquilo que foi planejado lá na lei orçamentária. Entre as receitas municipais, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, chamou a atenção. Foram R$ 312 milhões de reais arrecadados, 15% mais que no início de 2023. Parte desse aumento é aquecimento do setor de serviço, que as empresas trabalhando mais, a gente recolhe uma parte disso, mas uma parte também aumento da eficiência fiscal. Então a gente consegue abranger e atingir mais do que atingíamos antes. Então são dois efeitos que combinados geram esse ISS, por exemplo, de janeiro, o maior da história. Quanto às despesas, até o mês de abril foram gastos R$ 2.122 milhões de reais. Os gastos com pessoal representaram 44,6% da receita líquida, ou seja, 4 pontos percentuais abaixo do nível de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vê as despesas em ritmo mais acelerado que no ano anterior. Mas um fator que pode muito bem explicar isso, por exemplo, são os recursos vinculados. De CAF, de Desenvolve São Paulo, de Finisa, que sendo recursos vinculados estão disponíveis de pronto. Então isso faz com que a execução deles seja muito mais simples e rápida do que os recursos próprios. No gasto de pessoal, como encerramos esses de 23 muito próximos ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso fez com que fossem tomadas medidas imediatas de contenção de despesas. Então isso fez com que ela reduzisse uma pequena fração e não aumentasse como é normal. Ela tem um crescimento vegetativo natural, mas que foi refreado por essas medidas de contenção, de não reposição de pessoal, de contenção de hora extra, por exemplo. O empresário Maurício Colim recebeu o título de cidadão guarulhense em sessão solene promovida pela Câmara Municipal. O decreto que concedeu a homenagem foi proposto pelo vereador Leandro Dourado, do Partido Solidariedade. Em sessão solene realizada dia 28 de maio, o empresário Maurício Colim recebeu o título de cidadania guarulhense. O evento foi realizado pelo Legislativo no auditório do Senai Guarulhos Dutra. Autor do decreto que concede o título, o vereador Leandro Dourado, do Solidariedade, ressaltou a trajetória profissional do homenageado, que hoje é diretor titular do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Entregar um título cidadão guarulhense para o Maurício Colim é uma honra muito grande para mim, né? Hoje estou como vereador, mas venho da indústria, sou empresário também, e eu sei toda a dificuldade que é, né, para o empresário hoje da cidade de Guarulhos tocar os negócios, enfim, né? E o Colim, ele vem há décadas se dedicando a uma entidade tão importante que é o CIESP, né, representando a indústria e sendo um grande meio de diálogo entre o poder público, as empresas. Então o Colim, ele faz um serviço de excelência e tem que ser reconhecido como um cidadão guarulhense. Diante de uma plateia lotada de autoridades, amigos e familiares, Maurício Colim agradeceu ao título em discurso emocionado. Quando eu soube que o Leandro tinha proferido palavras para mim na Câmara e conseguido que os vereadores aprovassem esse título, é assim a confirmação, que agora eu posso dizer que eu sou mais um cidadão guarulhense, porque eu vivo minha vida aqui, eu me dedico às coisas da cidade. Eu não faço só um trabalho em prol da indústria. Eu sempre falei que eu brigo pela instituição e pela sociedade que está envolvida nela. Então, estou muito feliz.
satisfeito, orgulhoso, enfim, não tem nem palavras a mais do que isso para falar. A sessão solene também contou com a participação de representantes da diretoria do CIESP e de Pedro Colim, filho do homenageado. A Secretaria Municipal de Saúde prestou contas em relação aos primeiros 4 meses do ano, em audiência pública, na Câmara. Guarulhos aplicou R$ 530 milhões em saúde nos primeiros 4 meses deste ano, incluindo recursos estaduais e federais. Deste total, 390 milhões saíram dos cofres da Prefeitura. A Secretaria Municipal da Saúde apresentou esses dados em audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano, no plenário do Legislativo, na manhã de 29 de maio. O presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara, vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, conduziu os trabalhos. A exposição ficou sob responsabilidade da chefe de gestão de informação em saúde, Gabriela Pedroso de Mello. Vereadores, munícipes e membros do Conselho Municipal de Saúde fizeram questionamentos sobre modernização tecnológica, acessibilidade das unidades básicas de saúde, necessidade de auditoria independente e situação de obras. Em comum, alguns oradores mostraram preocupação com as providências tomadas pelo órgão para o controle da dengue. De janeiro a abril deste ano, a Secretaria da Saúde registrou mais de 49 mil casos da doença na cidade. O número de internações chegou a 11.299, atingindo o recorde histórico, assim como as consultas médicas de urgência, que ultrapassaram 520 mil. O secretário de Saúde, Adam Cubo, falou sobre o impacto da dengue na rede municipal de atendimento. Houve um aumento expressivo dos casos de dengue em relação ao ano passado, e isso tudo sobrecarregou todo o sistema público de saúde. E, mais precisamente, agora em abril, coincidiu também com a incidência das doenças respiratórias, principalmente em criança. Então, essa somatória de episódios, também o Covid, essa somatória de episódios, mas principalmente a dengue, sobrecarregou o sistema. Criamos atendimento em tendas, criamos também unidades de atendimento exclusivo à dengue, e tudo isso resultou num alívio nas filas, né? A gente observava filas que demoravam até 5, 6 horas e hoje reduziu para menos de 2. Né? Então, foram feitos investimentos no combate à dengue e também no alívio do atendimento à população. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Zélia de Brito Souza, mostrou preocupação com a baixa adesão à vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Maria Zélia apontou durante a audiência que pouco mais de 34% desse público tomou a primeira dose e aproveitou para mandar um recado. Nós ainda temos doses para ser aplicada. As mães precisam levar os seus filhos na UBS, certo? Ou, se não for na UBS, autoriza na agenda do filho que tome a vacina lá na escola onde ele estuda. Então, nós precisamos aumentar essa dose. Por que está nessa faixa? É a faixa de análises científicas, médicas, que morreu pessoas desta faixa etária. Por isso que o Ministério da Saúde determinou nesta faixa. E nós temos na cidade, aguardando essas crianças, para a segunda dose. E nós temos UBSs que estão abertas no sábado e no domingo. As despesas com pessoal e encargos sociais da Secretaria da Saúde chegaram a R$ 182 milhões. Já os contratos de gestão de hospitais e unidades de pronto atendimento por organizações sociais de saúde somaram 179 milhões. A Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável a um projeto sobre restrição de horários de circulação de animais em condomínios. A Comissão de Meio Ambiente analisou um projeto de lei na reunião do último dia 29. A medida proíbe que os síndicos e condôminos definam ou acabem por restringir os horários para a circulação dos animais nos condomínios residenciais. A proposta recebeu parecer favorável da comissão, como explica o presidente Edmilson Souza, do PSOL. Nós temos na cidade uma série de condomínios que, na maior parte das vezes, eles acabam definindo um horário padrão, né, das 11, da meia-noite até às 6, e acaba sendo impossível, porque às vezes nós temos tutores que neste horário não estão em casa. No horário comercial, no horário pré-estabelecido, para que os animais possam circular nos ambientes, eles não estão em casa. Então, ou seja, não dá para você penalizar o animal. É óbvio que não pode ter barulho, é óbvio que
Todas as outras regras estão garantidas, mas o simples fato de circulação, ela fica mais flexibilizada com a lei, com a proposta de lei apresentada aqui. E por isso que a comissão deu um parecer favorável, sempre pensando no bem-estar animal como objeto principal de análise desse projeto. 2 requerimentos foram aprovados na sessão ordinária de 29 de maio. Na oportunidade, os vereadores também discutiram diversos temas, como a interdição da ponte de pedestres que dá acesso ao aeroporto internacional e a aprovação da lei que isenta beneficiários da LOAS do pagamento de IPTU. Confira. A Câmara de Guarulhos realizou a 29ª sessão ordinária na tarde de 29 de maio. Durante o pequeno expediente, alguns parlamentares usaram a tribuna para debater assuntos relativos ao município e ao governo federal. Um dos temas discutidos foi a interdição da ponte de pedestres que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A estrutura do local foi danificada pela chuva no domingo 26 de maio. Outros assuntos abordados foram a recente aprovação da lei que isenta beneficiários da LOAS do pagamento de IPTU, a prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, além da diminuição da taxa nacional de desemprego. Durante o grande expediente da sessão, foram aprovados 2 requerimentos da vereadora suplente Gladys Betinho Acredite, do PTB. Os itens trazem questionamentos à Prefeitura sobre os setores da educação e da saúde. Já os projetos previstos para votação na ordem do dia não chegaram a ser votados. A Comissão de Finanças e Orçamento viu com bons olhos a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado das contas públicas do Executivo referentes ao ano de 2021. Agora, o grupo vai elaborar um projeto para que essa aprovação seja votada em plenário. 3 itens foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento durante a reunião ordinária do último dia 3. O processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o julgamento das contas públicas do ano de 2021 passou pela análise da comissão e recebeu parecer favorável, como destaca o presidente Geraldo Celestino, do partido Mobiliza. Para o Executivo Municipal, para a cidade de Guarulhos é muito importante. Isso é sinal que nós temos uma boa administração, cuidando bem do dinheiro público. Todas as contas do município, os orçamento, gasto, despesa, receita, passa pelo Tribunal de Contas para uma aprovação. E desde 2017 do governo Guti, o Tribunal de Contas vem aprovando paulatinamente todas essas contas. E é muito importante para o município. Agora, a Comissão de Finanças vai elaborar um projeto de decreto legislativo para que a aprovação das contas públicas de 2021 seja submetida à votação dos parlamentares em plenário. Além desse processo, o texto de autoria da Prefeitura, que cria o Programa de Agricultura Urbana e Familiar em Guarulhos, também recebeu parecer favorável. Já o projeto que concede bolsas de estudo em instituições da rede particular de ensino a alunos carentes por meio de compensação de tributos municipais recebeu parecer contrário. A Comissão de Constituição e Justiça deliberou favoravelmente o projeto que implanta um programa de agricultura urbana e familiar em Guarulhos. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 8 itens na reunião do último dia 3. 3 projetos do Executivo receberam parecer favorável. Um deles cria o Programa de Agricultura Urbana e Familiar no município. O outro altera nomenclaturas e atribuições do Departamento de Transportes Internos da Secretaria de Governo Municipal. E, por fim, o texto que cria a Área de Proteção Ambiental Capelinha no bairro Água Azul. Também recebeu parecer favorável o texto de Rafael Acosta, do PSB, que inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Setembro Verde, para conscientização e incentivo à doação de órgãos. Outros 4 projetos receberam parecer contrário, por apresentarem inconstitucionalidade, no entendimento da comissão. As proposituras falam sobre lançamento e arrecadação de IPTU, inserção de pessoas com deficiência em eventos esportivos e culturais oficiais do município, medicamentos à base de canabidiol e regulamentação do uso de celulares nas escolas municipais. 5 projetos foram aprovados em sessão ordinária realizada no dia 3 de junho. Veja os destaques. A Câmara de Guarulhos realizou a 30ª sessão ordinária na tarde de 3 de junho. Durante o grande expediente foram aprovados 13 requerimentos e 6 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo.
Já na ordem do dia, foram aprovados 5 projetos. Um dos destaques foi a aprovação em primeiro turno do projeto de lei que institui o Dia da Caminhada Flor de Lótus, uma proposta do presidente da Casa, Ticiano, do PSD. Esse evento tem como objetivo conscientizar tutores de cães sobre suas responsabilidades e incentivar a adoção. Outro item aprovado em primeira discussão foi elaborado pelo vereador Geleia Protetor, do PSD. O item obriga as empresas de transporte coletivo do município a colocar informativos dentro dos veículos, ressaltando que é permitido transportar animais. Ambos os projetos ainda precisam passar pela votação em segundo turno no plenário. Já um projeto de decreto legislativo concedendo o título benemérito a Ricardo Caires dos Santos foi aprovado em votação única. A proposta da vereadora Márcia Tasquete, do PRTB. Ainda durante a sessão, a saúde pública foi tema de debate entre os parlamentares. Na tribuna livre, o dentista Graco Neves e o padre Fabrício convidaram os vereadores e a população a participar de um ato público em prol da saúde. O projeto Reciclação promoveu, em maio, uma campanha de arrecadação de tampas plásticas e lacres de latinha de alumínio. Os materiais serão doados ao Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria. Entre outras coisas, o mês de maio também é conhecido como o Mês das Mães. Para celebrar o momento, o programa Reciclação da Câmara de Guarulhos resolveu promover entre os funcionários uma campanha de arrecadação de tampas plásticas e lacres de latinhas de alumínio. A campanha durou todo o mês de maio. Foram arrecadados cerca de 20 quilos de materiais, que serão doados ao Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria. O hospital vende os objetos e, com a verba, faz melhorias na instituição. Só com a venda de tampas plásticas e lacres, por exemplo, o JJM já conseguiu comprar uma autoclave e uma incubadora para os recém-nascidos. O presidente do projeto, Esmeraldo Pereira, mostrou muita satisfação com o resultado da campanha. A gente foi atrás do JJM, a Lília foi nossa membro do grupo, foi atrás e a gente usou o mês de maio para fazer essa mobilização e fazer o sorteio simbólico para quem pôde colaborar, para quem pôde trazer. A gente fez sem nível, porque é para mostrar que o pouco que a pessoa pudesse doar vai fazer a diferença lá no JJM, é isso que a gente tentou fazer e conseguimos uma quantidade que eu fico até feliz, uma quantidade razoável que vai poder ajudar as crianças lá. E, lógico, quem puder, continue trazendo, porque vai fazer a diferença para as crianças. A sustentabilidade mais legal é, se eles conseguem fazer isso numa rotina tão cansativa quanto o hospital, será que a gente não consegue trazer isso para cá? Se eles conseguem pensar em sustentabilidade num lugar tão complexo, a gente consegue também trazer para cá, para a nossa rotina. Para comemorar o sucesso da arrecadação no Legislativo, os integrantes do projeto Reciclação promoveram o sorteio de 3 prêmios simbólicos entre os doadores. A assistente de produção, Marina da Silveira Fraga, conta que sempre juntou os materiais. Ela ficou feliz de poder fazer uma boa ação e, de quebra, foi contemplada no sorteio. Comecei a juntar esses lacres faz muito tempo, acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos, porque eu sabia que tinha gente que recolhia para doar para cadeira de roda, alguma coisa assim. Eu falei, bom, vou juntando aqui e aí se algum momento alguém pedir, eu tenho os lacres aqui prontos. E aí fui juntando ao longo dos anos. E aí hoje, dessa vez agora eu vi aqui que o pessoal estava recolhendo aqui e falei, bom, acho que a oportunidade de doar os lacres que eu estou juntando, né? Enfim, agora sigo juntando de novo, já comecei outra vez. Nossa, fiquei até surpresa, estava ali trabalhando, de repente, você foi sorteado, o primeiro prêmio. Falei, que isso? Nossa, fiquei surpresa e feliz. A arrecadação é permanente e, embora seja mais focada nos funcionários, o público externo também pode doar. Basta trazer as tampinhas ou os lacres e depositar na urna que fica na recepção da Câmara. A Câmara de Guarulhos fica na Avenida Guarulhos, número 845, na Vila Augusta. A Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável ao projeto que proíbe a soltura e comercialização de fogos de artifício com barulho. A Comissão de Meio Ambiente analisou e discutiu um projeto de lei durante a reunião do último dia 5. O texto proíbe a queima, soltura e comercialização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com barulho em Guarulhos.
A lei já havia sido sancionada em 2019, mas perdeu a eficácia, já que constava no Código de Posturas do município, que foi revogado para a implantação de um novo. É o que explica o presidente da comissão, Edmilson Souza, do PSOL. Isso já foi matéria votada pela Câmara, porém o projeto foi aprovado há uns 3, 4 anos atrás, ele alterou um código e depois ele perdeu a sua eficácia porque o código também foi alterado. Então nós estamos fazendo um novo projeto de lei, colocando a proibição na cidade de Guarulhos de fogos com estampido aqui na nossa cidade. Isso tem uma justificativa devido ao impacto que causa em animais domésticos esse tipo de barulho e também na própria população. Crianças, adolescentes, adultos com diversas síndromes acabam também tendo muitos problemas com essa questão do barulho, né, dos estampidos quando eles são praticados aqui na nossa cidade. Por isso a comissão elaborou o projeto e hoje deliberamos aqui para seguir para as demais comissões e ser levado a plenário. O projeto prevê multa de 200 UFGs, cerca de R$ 860, para pessoas físicas e de 400 UFGs, cerca de R$ 1.720, para pessoas jurídicas que cometerem a infração. A multa pode ser dobrada caso haja reincidência. A finalidade da proposta é proteger grupos de pessoas sensíveis aos ruídos e também os animais. A segurança no entorno das escolas do bairro Jardim Ponte Alta foi a pauta da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da última quarta-feira. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude reuniu-se no último dia 5, com representantes das Secretarias de Educação e de Segurança Pública, além de supervisores e diretores de escolas do Jardim Ponte Alta. A pauta do encontro foi a segurança nas escolas municipais do bairro, diante de informações relativas a atos libidinosos e obscenos praticados por indivíduos no entorno de 2 instituições de ensino. O presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PRTB, explicou que foi procurado pela população da região, em busca de uma solução para o problema, e destacou que o secretário de Segurança, Márcio Pontes, comprometeu-se em avaliar a situação. Houve denúncias, por parte das escolas e de alguns moradores, de pessoas que estavam rondando as escolas, fazendo gestos obscenos e outras questões, e a equipe escolar ficou muito preocupada, por isso que nos procurou e nós prontamente buscamos dar resposta para essas questões. E o secretário se comprometeu que ainda essa semana vai buscar melhorar a segurança no entorno das escolas, ali o CEL Bom Sucesso, o CEL Ponte Alta e a escola Edson Nunes Maleca, a escola Castro Alves, a escola Vinícius de Moraes, enfim, as escolas ali da região, porque houve alguns incidentes lá e a comunidade local pediu nosso apoio e nós convocamos essa reunião com esse intuito de fortalecer a segurança lá na região. Na próxima reunião, previamente marcada para o dia 12 de junho, a comissão deve ver de perto algumas ações da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Educação, que monitoram a segurança das escolas municipais. Os integrantes desejam verificar se os serviços estão sendo feitos de maneira eficaz. 4 projetos de lei foram aprovados em segunda votação na sessão ordinária do dia 5 de junho. Entre os itens aprovados está a criação do Dia da Caminhada Flor de Lótus. Em sessão ordinária realizada dia 5 de junho, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos de lei em segundo turno. Com a aprovação, eles seguem para a sanção ou veto do prefeito. Entre os itens aprovados está o projeto de lei que institui o Dia da Caminhada Flor de Lótus, uma proposta do presidente da Casa, Ticiano, do PSD. Esse evento tem como objetivo conscientizar tutores de cães sobre suas responsabilidades e incentivar a adoção. Outro projeto aprovado foi elaborado pelo vereador Geleia Protetor, do PSD. O item obriga as empresas de transporte coletivo do município a colocar informativos dentro dos veículos, ressaltando que é permitido transportar animais. Ainda na ordem do dia, foi aprovado o Dia do Obreiro Universal, proposto por Carlinda Tinoco, do Republicanos, e a denominação de uma praça no Jardim Arapongas, de Praça Adaclides Ferreira da Paz, apresentada pelo vereador Wellington Bezerra, do PRTB. Além disso, foi derrubado um veto total do prefeito em um projeto do vereador Tiago Surfista, do Novo.
Esse item determina que todos os radares semafóricos de Guarulhos tenham temporizadores regressivos. Com a derrubada do veto, o projeto é publicado pela própria Câmara e se torna lei. Já durante o grande expediente, foram aprovados 2 requerimentos e 3 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.